Bom dia, bom dia. É uma alegria estar aqui novamente nessa quarta-feira. Essa quarta-feira que aqui no sudoeste do Paraná tá friozinho, chovendo, mas com muita alegria e sabendo de estar fazendo a diferença, com a alegria de estar mais um dia aqui, deixando uma mensagem, deixando mais um conhecimento, deixando o que hoje a gente considera que é o mais importante na nossa vida, né? O que é mais importante aí no nosso dia a dia. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Hoje eu gostaria de deixar aqui nessa live algumas perguntas, algumas reflexões, de acordo com alguns atendimentos que eu tenho feito nessas últimas semanas, sobre o nosso foco e o nosso objetivo, mas para que nós pensemos de uma forma um pouco diferente do normal, que nós pensemos um pouquinho fora da caixa. Há alguns dias eu venho percebido que as pessoas passam uma vida inteira buscando esse objetivo, buscando esse foco. E quando, né, na maioria das vezes, a gente atende mais mulheres, claro, né? Não que os homens também não pensem assim, pode ser que sim, né? Mas a mulher, quando ela chega ali, a partir dos 40 principalmente, ela se sente perdida. E aí começam as decepções da vida. Ela começa a perceber que ela chegou nessa fase da vida e ela não viveu, quem sabe. Ela começa a se dar conta que a vida foi pelos filhos, pelo esposo, pelo trabalho de casa. E ela percebe que naquele momento ela não tem nada. Ela simplesmente não tem nada, porque ela percebe que ela não fortaleceu o relacionamento dela, ou ela percebe que ela não tem mais um relacionamento. Os filhos, se houveram, eles já estão tomando o seu caminho, eles estão numa fase já que eles querem conhecer coisas novas, ver coisas novas. E a pergunta que começa a vir a respeito disso é sobre o que eu fiz na minha vida. O que eu fiz da minha vida? E eu não tenho mais o objetivo. Eu não sei mais qual é o meu objetivo. Porque eu vivi uma vida sem objetivo, se a gente for olhar a fundo. Nós temos essa ideia de que quando nós vivemos pelos outros, nós estamos fazendo muito. E na verdade não, porque os outros se vão. O nosso trabalho se vai. Nós chegamos numa fase que, se nós trabalhamos para alguém, quem sabe a gente já esteja há muito tempo naquele trabalho e aquele trabalho começa a não fazer tanto sentido assim mais pra gente. Ou é a única coisa que faz sentido? Isso depende da realidade de cada um. Mas eu venho aqui trazer essa importância de nós olharmos realmente para que vida nós estamos plantando, que vida nós estamos cuidando, que vida nós estamos regando. Porque quando a gente começa a perder o objetivo de sermos alguém, de termos algo e de lutar por alguma coisa, a nossa vida passa a não ter mais sentido mesmo. E eu começo a buscar. Eu não digo que as pessoas não buscam isso. Buscam incansavelmente. Só que quando nós chegamos nesse momento para nós começarmos a buscar, se torna um pouco mais difícil. Porque as objeções que nós colocamos começam a ser muito maiores. Porque nós sempre temos uma desculpa. Nós temos uma desculpa para não fazer o que nós precisamos fazer. Num primeiro momento da nossa vida, tanto homens quanto mulheres,
nós temos a desculpa maior que nós temos filhos, que nós temos a casa, que nós temos que conseguir uma casa, nós temos que lutar pelo nosso carro, nós temos que... E ali nós vamos. Ali nós vamos colocando um monte de objeções no que nós precisamos construir. E nós vamos construindo ao longo do tempo e nós não percebemos. E nós não percebemos que nós construímos. Nós não percebemos que nós temos essas conquistas, nós não percebemos que nós conseguimos alcançar muitos sonhos e nós não damos bola porque nós estamos tão atrelados no nosso dia a dia que as coisas vão acontecendo e quando nós conquistamos a nossa casa, por exemplo, ela se torna aquele motivo de felicidade durante uma semana. E daqui a pouco a gente já começa a olhar ao que nós poderíamos ter feito de diferente e não mais olhar para a nossa conquista e começarmos a recalcular a nossa rota através das nossas conquistas. Aí eu começo a conquistar outra coisa e aquela outra coisa que eu conquisto, ela tem uma felicidade momentânea novamente, que ela funciona por mais, no máximo, uma semana. E o tempo vai passando. Eu já tenho falado em outras lives sobre isso, né? Eu já tenho falado sobre essa questão do tempo, que no fundo, o tempo não cura. O tempo passa, né? E o que nós temos feito durante esse tempo? Né? O que nós temos feito com o tempo que nós temos para fazer as coisas? Então é com essa reflexão, é com esse pensamento que hoje eu convido a você a pensar em qual tem sido o seu objetivo. Em o que você tem feito para chegar lá nos teus 40, nos teus 50, nos teus 60, nos teus 70 e até quando Deus permitir que a gente chegue. O que você tem feito para saber realmente qual é o teu objetivo de vida? O que você tem feito para... Eu não digo aqui que você não é para você dar atenção para sua casa, que não é para você dar atenção para os seus filhos, para sua família. Inclusive eu gosto muito de perguntas quando vocês tiverem. Por favor, me mandem, que isso geralmente é dúvida também de outra pessoa. Esses dias numa outra live que nós falamos sobre mães, uma amiga me mandou uma mensagem e perguntou: Lídia, eu não entendo quando as pessoas falam eu estou mãe. Eu vou deixar de ser? Não, você nunca vai deixar de ser. Mas você está sendo mãe porque naquele momento precisa-se muito de você. Você é uma peça essencial para aquele ser vivo evoluir, para aquele ser vivo sobreviver, para aquele ser vivo continuar a vida dele. Mas vai chegar um momento que você vai estar nos bastidores. Você vai estar ali. E a única certeza que ele tem que ter é que você vai estar ali, enquanto você puder. Mas você não vai mais ser a pessoa principal da vida dele. A principal da vida dele vai ser ele, porque ele vai ter que lutar também por ele, conquistar por ele, começar as vitórias. Então, quando a gente fala que tudo são momentos, e nós temos que estar preparados também para esses momentos. Às vezes eu até conheci a pessoa que é para ser a pessoa da minha vida, mas eu não estou preparada para lidar com as adversidades que esse relacionamento, quem sabe, possa ter e vai ter, né? Às vezes eu recebo a bênção de ter o trabalho que eu quero, né? De colocar minhas ideias em prática, ou de simplesmente realizar o que eu sempre quis realizar. Mas eu não estou preparada para aceitar que eu mereço esse trabalho, que esse trabalho é para mim, sim. Que esse trabalho eu posso fazer a diferença com ele. Que não é só sobre o dinheiro, que não é só sobre o status, que não é só sobre o poder. Então você tem estado preparado para as oportunidades que a vida tem lhe proporcionado? Você está preparado para aceitar isso na sua vida?
nessas reflexões, nesses pensamentos. Em que lugar que você se coloca nessas reflexões? No que está buscando? Você se coloca no lugar de quem está na zona de conforto e é melhor ficar ali porque eu não sei o que vem depois? Pode melhorar e pode piorar, mas e se piorar? O que você está investindo nisso? Você está investindo tempo? Você está investindo dinheiro? Você está investindo conhecimento? Bom dia, Andy, tudo bem? Bom dia, Rosângela. Olha, a Rosângela entrou na hora que eu estava dizendo bom dia, então bom dia para você também, né? Que saudade de você. Né? Rosângela também terapeuta. Sabe, fico muito feliz quando outras pessoas, outras profissionais do mesmo ramo que eu trabalho também participam, também contribuem, e isso mostra o quanto a gente tem que se unir, né, Rosângela? É muito bonita ver a história da Rosângela, é muito bonito ver encarar os desafios, é muito bonito ver a pessoa florescendo, né? Eu gosto muito dessa palavra florescer, né? Então, quando a gente se une num propósito maior, a força aumenta, né? E a gente consegue colocar mais amor, mais paixão no que a gente faz. Que é isso que nós temos que todos os dias estar ali, né? Buscando, estar ali procurando. O desânimo vem, com certeza. Não é sempre bom, isso em qualquer profissão. Então, assim, hoje, falando um pouquinho disso, né? Eu até tirei um pedacinho de um livro aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que ele vem a somar nessa reflexão que nós estamos fazendo hoje a respeito do que nós temos semeado durante a nossa vida, né? Porque nós vamos colher o que a gente semear, né? E para vocês que entraram agora, fazendo uma leve busca aí no que a gente falou, sobre o que nós esperamos colher numa fase da nossa vida e às vezes a gente não plantou. Então, a partir disso, se todo dia o semeador for até a semente, tirar a terra para ver se ela cresceu, aquela semente jamais germinará. Da mesma natureza é a necessidade de nós termos paciência em relação aos que estão à frente, especialmente nos casos daqueles que ainda são muito jovens e inexperientes. Temos que dar tempo pacientemente para que Deus haja na nossa vida e na vida dos que estão começando. Temos que ter a paciência histórica da ação salvadora de Deus no mundo e na vida pessoal. Olha que lindo, gente, como veio totalmente ao encontro do que eu me propus a falar para vocês hoje. Nós sabemos que se nós plantarmos e nós ficar mexendo na terra, não vai germinar aquela semente. E hoje eu vejo que quando nós chegamos numa fase da nossa vida e nós percebemos que nós fizemos tão pouco por nós começamos a procurar coisas, procurar lugares, procurar sensações, procurar experiências que venham trazer aquela resposta que a gente está procurando. Mas às vezes essa resposta ela precisa um pouco de tempo, ela precisa germinar. Faz sentido isso para vocês? Em que área da tua vida você precisa esperar essa semente germinar? Não, na minha vida tá tudo certo, eu tô entendendo o meu processo, eu tô entendendo que eu comecei a busca por mim faz pouco tempo. E eu entendo também que eu busco algo e eu quero uma resposta rápida. Mas, Elide, o que eu posso fazer para que meus filhos, o que eu posso fazer para que as pessoas que eu conheço, para os mais jovens, para eles entenderem essa busca pelo nosso conhecimento, ela tem que começar cedo.
para nós não chegar aos nossos 40, 50, 60 e nos frustrar por ter só trabalhado, por ter só sido mãe, por ter só se dedicado à casa, por ter só se dedicado ao esposo. Você consegue entender essa linha tênue que tem entre nós sermos a contribuição, mas também fazermos por nós? Os maiores casos de depressão, os maiores casos das pessoas que querem tirar a vida, os maiores casos das pessoas que estão desanimadas, que estão sem vontade de continuar, as pessoas que estão sem foco, é no momento que elas percebem que estão sozinhas. E isso é óbvio que nós estamos sozinhos. E quantas vezes a gente ouve falar frases, a melhor companhia é a nossa? É muito lindo, né? Essas frases, elas são muito bonitas. A nossa maior companhia somos nós mesmos. Né? E como que nós estamos com nós? Quando nós começamos um processo terapêutico, uma das primeiras reclamações que vem, reclamações no bom sentido, né? Um dos primeiros feedbacks que vem é que a pessoa não se conhece. A pessoa chega a falar assim: LD, eu tenho medo da pessoa que eu tô me tornando. LD, depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a falar tudo pra todo mundo, eu não tô me conhecendo. LD, depois que eu comecei a fazer terapia, eu escuto as coisas e se não tá bom pra mim, eu tenho começado a falar. Tá, mas não era pra ter sido sempre assim? Quanto tempo você tem guardado? Quanto tempo você tem alimentado e plantado sementes que o outro plantou em você? Às vezes você nem gosta dessa semente. Às vezes você nem quer ser essa pessoa boazinha. Às vezes você nem quer ser essa pessoa calma, essa pessoa... Você nem quer ser isso. Às vezes você quer ser você. E aí quando você percebe, quando você começa a olhar realmente para os seus sentimentos, a pessoa fala: nossa, eu tô com medo da pessoa que eu estou me tornando. Mas você não está se tornando, você está se redescobrindo. Então essa parte dessa leitura que fala dessas sementes, né, outra reflexão para você levar para essa quarta-feira, né, para esse dia 19 de junho. Quais as sementes você está cultivando? Você está plantando essa semente e você está dando tempo para ela germinar, para ela nascer, para ela crescer, para ela dar fruto? Ou você está plantando essa semente e você está indo lá todo dia mexer do ladinho lá da terra, mexer nela, trocar ela de lugar para ver se ela vai mais rápido? Ou quem sabe você está colocando essa sementinha num vaso bem pequenininho? Ou quem sabe você colocou num vasinho e está na hora de você tirar essa mudinha e colocar num espaço maior para ela ter mais espaço para ela fertilizar, para ela crescer mais? Como que está a sua semente? Quais são as sementes que você tem plantado? E eu já pego esse gancho de falar sobre essas nossas decepções que nós chegamos ao longo da nossa vida e que nós percebemos que nós não fizemos muita coisa por nós. Para você que tem filhos, para você que tem sobrinhos, para você que tem amigas que têm filhos, você tem olhado para essa geração com um olhar de acolhimento? Quem tem ensinado essa geração que está vindo que é importante cuidar deles mesmo? Que eles podem receber dos pais, receber dos professores, receber das pessoas o que elas têm para dar, mas o que elas realmente precisam, elas têm que conquistar. Mas se eles não veem isso, se eles não veem os pais buscando esse conhecimento, se eles não veem os professores olhando para isso com mais acolhimento, como que essa geração ela vai entender a importância dela daqui para frente? A questão tecnológica é algo que é muito visível, né? Que as gerações, a minha geração e a geração que está vindo aí depois,
é uma distância tremenda nossa para eles. E nós queremos colocar o nosso ponto de vista e o nosso olhar do mesmo deles que já nasceram nessa era tecnológica. Que eles já vieram com uma consciência diferente. Então, como que nós vamos fazer para unir isso, para que dê certo? Vai dar certo, mas que seja de uma maneira mais fácil. Né? Qual é o acolhimento que eu tenho feito para isso? Em breve nós estaremos divulgando aqui mesmo nesse Instagram. Nós estamos com projetos voltados para jovens, para adolescentes, né? Nessa questão mesmo deles de começar a plantar essa semente. Quando a gente coloca o desafio de falar com adolescentes e jovens, o primeiro questionamento que vem para nós, o primeiro questionamento que vem para nós, mas é um desafio muito grande. Mas se ninguém começar a plantar essas sementes, ninguém vai colher. Ou eles vão plantar as sementes que tiverem disponíveis para eles plantar. Então em breve terá lançamento aí do projeto, vai ter lançamento de lives voltadas para esse público. Se eles vão assistir, não sei. Mas às vezes cabe a você que assiste, a você que gosta, a você que participa dessas lives, dar essa oportunidade, plantar essa semente, divulgar esse trabalho. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não posso fazer nada para contribuir. Se você falar para ele assistir uma live, já é plantar uma semente. Se você falar para ele fazer um curso, é plantar uma semente. Se você falar para ele, o que você falar para ele é uma semente. Independente do que seja. Se você falar algo ruim para ele, você plantou uma semente. É o que nós fizemos todos os dias. Se fez sentido para você essa live, comece a pensar as sementes que você está querendo plantar. Na tua vida, na vida das pessoas que fazem parte da tua vida. Por que nós temos esquecido de plantar essas sementes? Que parte da nossa vida nós deixamos passar e agora nós não temos para colher, e agora nós não conseguimos colher. Onde você tem buscado comprar essas sementes? E olha como é interessante, né? Quando eu fui falar agora onde você tem comprado essas sementes, é um lugar que você vai e escolhe o que você quer ouvir. Correto? Se eu vou numa igreja, eu estou querendo escutar o que tem lá. Se eu vou numa festa, eu vou escutar o que as pessoas daquele lugar têm em comum e eu vou ouvir. Mas naquele lugar que eu vou, que nem sempre eu quero ouvir, mas eu também ouvi. E aí, sem querer, essa sementinha vai lá e germina na minha cabeça. Aí essa sementinha vai lá e faz um estrago na minha cabeça. Porque eu já ouvi aquilo num dia que não estava muito legal. E aí eu começo a somatizar aquilo, a pensar pior que a verdade. Nossa, realmente não tem mais jeito. Nossa, realmente não tem como dar conta agora. Realmente o mundo está muito virado de ponta cabeça. E eu sozinha não vou conseguir fazer nada. E ali eu fico. E aquilo começa a germinar. E aquilo começa a crescer. E eu começo a esquecer das sementes que eu ia buscar. Eu deixo de lado. E a história, né, do joio e do trigo é muito isso. Você planta o trigo, mas o joio ele vem junto. E às vezes ele vem melhor que o trigo. Né? E na nossa cabeça não é diferente. Então a importância de nós blindar os nossos pensamentos, de nós blindar o que entra na nossa cabeça. E se a gente não conseguir, tem coisa que a gente não consegue não ouvir, né? Tem uma frase que a gente ouve falar muito, né? Melhor ouvir isso que ser surdo, mas você ouviu. Então presta atenção para essa pequena sementinha de joio não começar
a aumentar aí na tua cabeça. Porque às vezes a tua cabeça está um terreno fértil para as coisas negativas, para o desânimo. A depressão, ela não começa uma depressão. O desejo de você se matar, ele não vem assim, nossa, acordei hoje. Não, ele vem com pequenas sementinhas de joio. Numa terrinha que estava fértil. Porque se a terra não está fértil, é difícil da semente dar uma boa planta, uma boa árvore, um bom fruto. Ela pode até vir, mas a gente consegue identificar ela e tirar ela dali. Faz sentido isso para vocês? Como que tá o solo dos teus pensamentos? O que você tem feito para mudar essa terra, para mexer essa terra e para conseguir manter mais sementes que te façam fluir, que te façam crescer, que te façam olhar para os teus objetivos com mais carinho? Então, quando nós olhamos e pensamos aonde eu quero chegar, tem a ver com esse plantio. Tem a ver com o que eu tenho cultivado. Por que nós temos a facilidade de esquecer de nós pelos outros e quando nós temos que olhar para nós, a gente tem uma dificuldade muito grande? Quando nós temos que aceitar quem realmente nós somos. Todos nós temos alguma habilidade. Todos nós fizemos algo de muito bom. Mas por que nós somos as primeiras pessoas que não acreditamos nisso? Por que nós somos as primeiras pessoas que duvidamos da nossa capacidade? Se nós duvidarmos, quem vai acreditar em nós? E eu quero falar um pouquinho agora para vocês, na reta final dessa nossa live, sobre as terapias, sobre o trabalho. Vou falar sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que eu desenvolvo, sobre o trabalho também de algumas colegas que eu acompanho, que a gente se ajuda muito, e isso eu acho muito importante. Quando nós vamos procurar uma terapia, nós precisamos entender que a terapia ela é um condutor, é um orientador. A terapia ela vem para nos ajudar a procurar um norte. Mas ela não vai dar esse norte, porque ninguém tem esse poder. Que bom seria, né? Que bom seria se nós fôssemos num lugar e a pessoa falasse assim, olha, agora você vai fazer isso e fazer isso. Mas a terapia não vai funcionar se você não colocar a tua ação em prática. Pode ser eu, pode ser as minhas colegas de profissão, pode ser o médico, pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser quem for. Pode ser aonde você for buscar ajuda. Se você não fizer a tua parte, a terapia não vai funcionar. E o que eu tenho visto muito, é o julgamento em cima do trabalho que vem sendo feito. E isso entristece. Entristece por quê? Porque espera reconhecimento? Não é por isso. Mas é porque a terapia, esse mundo, pelo menos o mundo que eu entrei, esse mundo terapêutico, ele é feito de ferramentas. A principal coisa que a gente usa para aplicar, para fazer a terapia, é uma ferramenta. É algo que foi aprendido a aplicar aquilo daquela forma. Então não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com o oculto, com o misterioso. Tem a ver com uma técnica. Hoje, a gente acredita em tudo na tecnologia. A gente acredita em robôs que fazem trabalho de qualquer tipo, de qualquer circunstância. A gente acredita na ideia, isso era no tempo que eu estudava, ainda já se acreditava na ideia que a tecnologia iria substituir muitas pessoas. A gente acredita em tudo isso. Mas a gente não acredita nas técnicas que foram desenvolvidas para melhorar o ser humano.
justamente para não haver essa substituição, pelo menos não total. Haverá uma substituição? Sim. Mas a substituição do ser humano com sentimento, com amor, com carinho, com cuidado, com acolhimento, essa substituição nunca haverá. Nunca. Então, quando a gente se propõe a fazer uma terapia, a melhorar, entra em todo o contexto que nós falamos hoje da semente. Tem que ser plantado e precisa do tempo para ser germinado. E quando a gente planta, não significa que não vai ter uma chuva e não vai estragar tudo o nosso plantio. Não significa que não vai vir uma seca que vai judiar da nossa planta e algumas vão brotar, outras não. Não significa que não vai ter um vento quando ela estiver maiorzinha e o vento vai fazer uma confusão ali. Não significa que não vai acontecer isso. Mas significa que você já sabe que tem um terreno para cuidar. Significa que você já sabe que tem outras sementes que você pode cultivar naquele mesmo lugar. Então a terapia vem para isso. Ela vem para auxiliar você a começar a perceber qual é o solo que você tem plantado, qual é o solo que você tem cuidado. Às vezes o nosso solo, a nossa mente, tá com uma terra tão seca, que ela chega a estar rachada de seca, que até quando você vai mexer com ela é difícil. E aí eu quero começar uma terapia, eu quero começar a ir no psicólogo, eu quero começar a fazer as coisas e eu quero que na semana que vem eu já esteja com meus problemas resolvidos. E não vai ser assim que vai acontecer. Quanta gente fala, depois que eu comecei a terapia, a minha vida virou de ponta cabeça. Depois que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a fazer esses negócios, a minha vida só foi para trás. Será que a tua vida, será que foi a terapia? Ou será? Desculpa. Ou será que a terra que você tem cultivado na tua mente, ela tá seca? E outra coisa bem interessante nessa linha de raciocínio é que tudo bem, eu entendi. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso ver o que eu preciso mudar. Eu preciso ver o que eu preciso fazer diferente. Aí eu começo a colocar água nessa terra todo dia. Todo dia. O que vira a minha terra? Vai virar um lamaçal. E ainda vai tirar todos os nutrientes que a terra tem. Se eu coloquei adubo nessa terra, a água vai levar embora se eu colocar muita água. Então é essa percepção que nós temos que ter. Eu tenho que identificar como que está o meu solo, como que está a minha cabeça, como que estão os meus pensamentos. Tem muita informação, então eu vou dar um tempo para essas informações começar a fazer sentido para mim. Uma coisa que é muito natural acontecer, começar a buscar curso, começar a fazer um monte de coisa e querer ser terapeuta. Por quê? Porque a pessoa se enche tanto de informação que ela vê a necessidade de começar a distribuir essa informação. Aí de repente ela para e fala, opa, mas eu não dei tempo para ver se realmente essa planta vai crescer e é para ser assim. Às vezes eu posso ser essa pessoa de contribuição lá no meu trabalho. Às vezes eu acho que essa contribuição minha pode ser na minha família. Às vezes a minha contribuição é com os meus filhos. Aproveitando, né, o nosso amigo Juscelino. Bom dia, Juscelino, tudo bem? Que bom te ver por aqui, seja bem-vindo. O Edivandro, a Bernadette, muito bom ver vocês por aqui. O Edivandro novamente em curso, né, Edivandro? Participando em Curitiba. Nossa, eu não fui essa vez, mas me deu uma saudade de estar lá com vocês. É muito bom esse network, essas conversas que a gente tem nesses treinamentos. E o Juscelino falando que nós temos que buscar coisas boas para nossas vidas. E é isso. Nós temos que buscar coisas boas, sim. Nós temos que preparar o nosso terreno, inclusive, para que essas coisas boas venham e elas consigam produzir. Que nós consigamos fazer coisas boas
com o que nós fomos buscar. Sabe? Então, assim, busque olhar nesse dia, né? Olha quantas reflexões aí valiosas teve nessa live de hoje, gente. Quanta coisa que pode mudar a nossa vida com essa live que nós tivemos hoje. Né? Quando nós olhamos o que nós fazemos de diferente, quando nós percebemos que a gente tem que olhar para nós antes de olharmos para qualquer lugar. Para quando nós chegarmos aos nossos 40, aos nossos 50, aos nossos 60, nós poder olhar e falar assim: agora eu consigo voltar para mim novamente e seguir com o meu objetivo. Eu cumpri o meu papel de mãe, eu cumpri o meu papel de profissional, eu cumpri o meu papel de esposa, eu cumpri o meu papel na sociedade e eu consigo continuar esse processo. Que se em algum momento da minha vida eu olhei só para o meu esposo, eu olhei só para os meus filhos, eu olhei só para o meu trabalho, vai chegar num momento que eu vou me sentir vazia e que eu não sei mais para onde ir. Quantos casos de depressão acontecem quando o filho sai de casa? Quando o filho sai de casa para seguir a vida dele, a mãe não sabe fazer outra coisa. Quantos casos de depressão, e eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo, muitos anos na educação. Quantos professores ficam com depressão quando se aposentam? Né? E o que a gente escuta a vida inteira? Eu vou trabalhar porque eu vou me aposentar e aí eu vou aproveitar a minha vida. Mas a minha vida inteira foi dedicada a doar, a doar, a doar, a doar. Eu não abri outras possibilidades de ser. E eu não tenho o meu merecimento de poder só aproveitar depois. E eu fico perdido. E agora? Eu tinha uma rotina de 40 horas numa escola, eu tinha uma rotina de 60 horas. Como que eu vou viver sem essa rotina? Mas isso eu percebo depois que eu parei, porque antes parece que é o que eu mais quero. E de repente eu percebo que não é bem assim. Quer dizer que temos que nos amar primeiro, esse é um grande manterá para nós mesmos. Aí sim podemos amar os outros. Exatamente. É uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas lives, nas anteriores, e nós temos que nos amar, porque se nós não amar, como que eu vou amar o outro? Se eu não estiver bem, como que eu vou fazer o bem para o outro? Vai chegar um tempo que eu vou estar vazia. Então eu trago nessa quarta-feira essa reflexão gigantesca, gigantesca. E eu tenho certeza que se mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, a gente pode sim. Hoje nós falamos aqui de depressão, nós falamos de suicídio, nós falamos de perder o sentido da vida. Gente, tem lógica nós perder o sentido da nossa vida? Em algum momento da vida de algumas pessoas, pode ser que essa frase faça total sentido. Mas nós que estamos do outro lado, com o nosso ponto de vista, como que o que nós temos de mais precioso perde o sentido? Porque sem a nossa vida nós não existimos. Então como que nós perdemos o sentido por ela? Porque ela não perde o sentido para nós, a vida tá ali. E o mais interessante de tudo isso é que o único responsável pelo que está acontecendo na nossa vida é nós. Ninguém é responsável pelo que nós estamos vivendo. Ninguém é responsável pelas dívidas que nós temos. Ninguém é responsável pelo nosso relacionamento fracassado. Ninguém é responsável porque eu tô infeliz no meu casamento. Ninguém é responsável porque hoje eu olhei a educação que eu dei pro meu filho foi uma porcaria, eu queria ter feito diferente. Quem é responsável por esses momentos? Quem é responsável por você ter vivido uma vida inteira numa profissão que não te deixava feliz?
Quem é o responsável por você chegar hoje e falar assim, eu não sei mais o que fazer da minha vida? Se você não sabe, quem saberá? Você não saber já é algo que faltou em você. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido essa reflexão para vocês? Mas eu não sei, eu tô procurando, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei mais como sair disso. Isso também é uma escolha. Todos os dias nós vivemos de escolhas. Se eu vou levantar e fazer uma live é uma escolha. Se eu vou fazer meu chimarrão aqui para tomar enquanto eu converso com vocês é uma escolha. Pode ser que na semana que vem eu faça outra coisa, faça um café, um chá, mas é uma escolha. Ah, o meu relacionamento tá ruim, eu não aguento mais. Então, saia. Ah, mas... E começa os mais, né? Ah, mas e daí como é que eu vou fazer? Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Então, conserta o teu casamento. Ah, mas daí a pessoa não entende. Ah, mas daí a pessoa não vai fazer, a pessoa não faz, eu já cansei, eu já isso, eu já aquilo. Tem que mudar você. É você que tem que estar diferente. Ou para aceitar a condição, ou para mudar a situação. Enquanto eu achar que o problema é o outro, vai dar ruim. Enquanto eu achar que é o outro só que está errado, enquanto eu achar que o outro não me respeita, enquanto eu achar que o outro, porque no meu trabalho ninguém gosta do meu trabalho, ninguém gosta de mim, lá no meu trabalho é isso, é aquilo, é sobre você. Em outras lives também eu já falei isso. Quando eu me dei realmente conta de que tudo que sai de dentro de mim é sobre mim, eu pensei muito mais nas palavras que saíram da minha boca. Pensei muito mais. Quando eu vou falar que aquela pessoa não bateu muito santo comigo, eu já começo a pensar, e agora? Por quê? O que em mim que está refletindo nela? Porque a bênção pode ser que ela nem vê que eu tô ali. Ela nem lembra que eu existo. Mas quando eu lembro, quando eu vejo, muda algo em mim. Então, é sobre mim ou é sobre ela que eu tô falando? No meu relacionamento. Ai, porque ele não faz isso, porque não faz isso, porque não faz isso. E o que eu faço? O que eu tô fazendo? E quando a gente sai um pouco dessa questão de querer bater de frente, você começa a perceber o que você está permitindo na tua vida. Né? O que você tem permitido? Se você está num trabalho que está ruim, você está permitindo alguma coisa. Se você está num relacionamento que está ruim, você está permitindo. Se os teus filhos não te respeitam, você está permitindo. Se o teu filho não está fazendo nada, se o teu filho foi você que criou, ou foi o vizinho. Então, assim, eu tô tendo uma intriga ultimamente com alguns pensamentos e algumas falas, porque eu vinha ouvindo há muito tempo o que vai ser dessa geração, o que vai acontecer com eles, porque não sei o que, essa ladainha. Quem que criou essa geração? É difícil, né? É difícil quando nós temos que olhar para nós e aceitar que a gente é responsável pela vida que a gente está vivendo. E aceitar que por muito tempo a gente passa ali 30 anos construindo uma vida, 40 anos construindo um jeito de ser, uma convivência. Se eu não estiver aberta a novas possibilidades e a novos conhecimentos, como que eu vou saber que existe algo além do que eu vivo? Além de eu não saber que existe algo além, eu julgo quem vai além. Então, nessa quarta-feira, eu quero deixar para vocês, além de todas as reflexões, eu vou falar novamente que essa live ficou maravilhosa.
essa live trouxe um nível aí de consciência que se a pessoa parasse, olha, agora são 8 horas, há 45 minutos, não é nenhuma hora que a gente poderia estar ouvindo algo, fazendo outra coisa simultaneamente, não tem problema, mas que teria uma frase, que teria um comentário, que viria um pensamento para a gente colocar num solo fértil. E se o nosso solo não está fértil, de a gente olhar para ele e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Porque quando nós melhoramos o que tem à nossa volta. Quando nós melhoramos nossos pensamentos, nós melhoramos o nosso trabalho, nós melhoramos a nossa vida. Para nós não chegar lá na frente e perceber que nós construímos essa casca, nós deixamos esse solo seco. E agora nós temos também uma escolha. Nós vamos continuar deixando ele seco? Porque vai dar trabalho, vai custar tempo. A gente sabe, né, que quando a gente precisa plantar, quando a terra é boa, é uma bênção, né? Que beleza, você vai fazer um canteiro, você vai plantar uma flor num vaso, qualquer coisa. Quando a terra é boa, todo mundo quer plantar. Não é verdade? Todo mundo quer jogar semente, todo mundo quer fazer um monte de coisa. Agora, quando você tem que ir lá, você tem que mexer na terra, e a terra tá dura, tá seca, você vê que ali não tem vida, você vê que ali não tem um adubo, você vê que ali não tem nada, mas você quis fazer um canteiro naquele lugar. Aí você sabe que vai ser ruim para você mexer. Não vai ser a primeira coisa que você plantar ali que vai dar certo. Às vezes você vai começar a plantar alguma coisa e aquela coisa não vai dar certo ali, porque a terra ainda é muito ruim. Com o passar do tempo, com o cuidado, com o passar do tempo, com o adubo, com a fertilização, com tudo que você for arrumando, com todo o tempo que você vai destinando, a terra começa a ficar melhor. E na nossa mente é exatamente do mesmo jeito que acontece. Nós temos que ir mudando ela aos poucos. Porque senão nós vamos investir muito em sementes, nós vamos investir muito em conhecimento, falando da mente, e a nossa mente vai bugar, porque a gente não sabe nem para que usar tudo aquilo. Então esteja disposto a perceber como que tá os seus pensamentos hoje. É muito difícil pra gente numa clínica, num consultório, numa sala, ou quando eu saio fazer os atendimentos fora, que eu adoro a gente atender pessoas em outros lugares, eu adoro conhecer outras culturas, eu adoro conhecer gente diferente. E quando a pessoa olha pra você e fala assim, eu perdi o sentido da minha vida, eu não sei mais o que fazer. É muito difícil. Então que você que participou dessa live hoje, você que está ouvindo, você está ouvindo o que você precisa ouvir hoje. Sendo no início, no meio, no final. Se o assunto for interessante, depois assista. Num momento só teu. Mas não deixe chegar nesse momento. Não deixe chegar ao ponto de você querer desistir de tudo. O que pode alguém falar que vai fazer diferença para uma pessoa que fala que não tem sentido, que não tem mais sentido? A única coisa que eu poderia falar é que eu não posso garantir o que tem lá do outro lado. Eu acho que nem eu e ninguém, mas enfim, eu falo por mim. Eu não posso garantir o que tem lá. Vale a pena correr o risco? Vale a pena correr o risco? Ou quem sabe vale a pena um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Eu ouvi uma frase esses últimos dias, que ela falava assim, e se nessa vida, se essa nossa vida for um sonho, e você acordar
e perceber que foi um sonho. Como foi o seu sonho? Então eu deixo para vocês essa reflexão, esse pensamento, para você nutrir esse solo fértil que é a mente de cada um de vocês. Para que vocês façam essa nutrição de uma forma respeitosa, acima de tudo. Cada um tem o seu momento, cada um está num nível de evolução, cada um está num nível de conhecimento. Só não deixe de buscar. Não deixe de conhecer novos ambientes. Não deixe de se conectar com outras pessoas, com outras culturas, com outras realidades. Pois só assim nós começamos a entender a dimensão que é a vida. A dimensão que é o que nós fizemos todos os dias. Faz sentido isso para vocês? Então, para encerrar essa live, eu peço, se fez sentido alguma palavra que eu falei para vocês hoje, para quem não assistiu, tira um tempinho e assista. Dê esse presente para você, porque é um presente hoje, nos dias de hoje, a gente tirar um tempinho para nós pensar sobre os nossos pensamentos, porque é daí que tudo começa. É aí que o milagre começa a acontecer. É aí que as bênçãos começam a aparecer. É aí que os objetivos começam a fluir. É tudo na nossa mente. É tudo no nosso inconsciente, digamos assim. Porque lá no fundo, todos têm vontade de ser felizes. Todos têm vontade de estar bem. Todos têm vontade de aproveitar verdadeiramente. E quando nós pensamos que aproveitar, são pequenos momentos muitas vezes, mas que nós não temos mais tirado esse tempo para realmente entender como que nós estamos, o que nós estamos fazendo e principalmente por quê, para não chegar lá no final de carreira profissional e entrar em depressão. Porque não se preparou para viver além do trabalho. É para quando o filho sair de casa para estudar, para fazer uma faculdade, para fazer a família dele, para constituir a vida, e você não entra em depressão porque você viveu pelo teu filho a vida inteira. É para quando você tiver que terminar um relacionamento, que às vezes não é o relacionamento ideal para você, e você consiga sair dele na certeza que você deu o teu melhor e você fez tudo o que você podia, mas que você sai de cabeça erguida porque você sabe que você viveu também por você e não só pelo outro, que a atitude também é por você, pelos teus sentimentos, e não esteve vivendo a vida do outro, às vezes por 10, por 15, por 20 ou por 2 anos, porque são 2 anos que não voltam. São 2 anos que já passaram e não tem mais como voltar atrás. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que a partir do momento que você decidir que você quer fazer a diferença e que você não quer mais viver o que você está vivendo, isso está nas suas mãos. Isso depende única e exclusivamente de você. Se você não consegue sozinho ou sozinha, sempre vai ter alguém para te estender a mão. Basta você estar nos lugares certos. Porque se você está num momento que você se sente sozinho e nem para buscar ajuda você se sente confortável, é porque você está convivendo em lugares errados. É porque o ambiente que você está inserido não é o ambiente certo para você. Hoje, quarta-feira, pense sobre tudo que nós falamos hoje aqui. Sobre os teus pensamentos, sobre as sementes que você tem plantado, pelas sementes que você tem cultivado, pelo que você tem feito por você, principalmente. E se dê o tempo
Tenha paciência. Tenha paciência, que é o que hoje a gente não tem mais, né? Porque o tempo ele vai passar da mesma forma. Você com paciência ou sem paciência. Você com raiva ou você tranquilo. Você feliz ou você triste. Mas tenha paciência no teu processo. Ele está acontecendo. E ele está acontecendo da forma que ele tem que acontecer. E eu já convido vocês para na próxima quarta-feira, 7h15 da manhã, nós nos encontrarmos novamente. Eu aqui tomando meu chimarrão, você às vezes aí indo para o trabalho, você tomando seu café, você que chegou no trabalho e consegue deixar ali o Instagram ligado, o celular ligado. Compartilhe de ideias, de movimentos que façam você olhar mais para você. Porque você é único, você é insubstituível e você é importante para você. A partir daí, são tudo construções. Eu agradeço a cada um de vocês que entrou nessa live, cada um de vocês que contribuiu. Se você não conseguiu assistir toda ela, assista depois, tem um conteúdo riquíssimo aqui nessa live. E divulgue. Esse conteúdo é gratuito, esse conteúdo, ele está aqui disponível para quem quer, para quem realmente quer fazer diferente. Porque falar que vai fazer é bem fácil. Agora fazer depende única e exclusivamente de cada um de vocês. Uma ótima quarta-feira para vocês. Que o dia de vocês seja maravilhoso, seja produtivo, seja feliz. Seja feliz, faça as coisas com amor, faça as coisas com paixão. Porque não tem como a colheita vir diferente. Muito obrigada a todos e uma ótima quarta-feira.